Vamos orar. Queridos irmãos, irmãs, neste momento estamos buscando a sintonia com a espiritualidade amiga, nossos benfeitores, o nosso mentor da casa, Dr. Bezerra de Menezes. Agradecemos os céus, Deus, Jesus, toda a espiritualidade amiga, pelo apoio, pela colaboração, que sempre nos ajudou na causa do Evangelho de Jesus. Que permita os bons espíritos, possamos nós, nesse momento, conviver com essa espiritualidade amiga, buscando, sobretudo, a compreensão e o entendimento. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Nós estamos começando a seguir o livro Vinha de Luz, uma série evangélica de Emmanuel, através do nosso saudoso Chico Xavier. E a página é número 1, primeira leitura. Quem lê, atende. É uma frase de Mateus, dita por Jesus, e Emmanuel faz assim, pega uma frase, a parte essencial daquela frase e coloca como uma temática para desenvolver o assunto. Então ele põe aqui, quem lê, atenda. Isso está em Mateus, capítulo 24, versículo 15. 15. Então é o seguinte, para não ler todo o texto, a gente faz um comentário sob nossa inspiração, conforme a ajuda dos bons espíritos, que todos nós recebemos inspiração. Mas o que me chamou a atenção, essa última frase, último parágrafo. O problema do discípulo do Evangelho, que somos todos nós, né? Aprendizes, não é o de ler para alcançar novidades emotivas ou conhecer a Escritura para transformá-la em arena de esgrima intelectual, mas o de ler para atender a Deus, cumprindo-lhe a divina vontade. É muito comum ler, já dizia Rui Barbosa, né? Ler é vulgar, refletir é raro. A gente vai lendo e perde muita coisa, muito detalhe. Uma filigrana que está ali, às vezes, uma palavrinha, é a chave de um tema muito importante. Então, quem lê, atenda. Mas atender, aí se estende a viver. Quer dizer, você lê, aprende, se esclarece. Agora, mãos à obra. Esse é o sentido da interpretação. Porque ler, todo mundo lê. Muita gente lê, mas não entende. E aqueles que entendem, muitas vezes também dizem que não tem ainda preparo, condições para viver aquilo.
Eu tenho um colega, um amigo, aliás, ele já desencarnou, advogado, e ele dizia assim: eu entendo o Espiritismo, sei quais são os principais ensinamentos, mas olha, participar do movimento, frequentar, eu não me sinto preparado. Porque eu tenho a minha vida social, eu tenho minhas coisas, eu tenho meus hábitos, meus costumes. E o Espiritismo, ele exige muito da gente. E eu fico pensando, olha, para não ser um mau espírita, eu prefiro então ficar à margem. Eu não me sinto em condições de praticar, de viver essa questão de perdoar 70 vezes 7, de amar. Eu tenho alguma dificuldade. Eu falei para ele assim: você tem algumas, tem gente que tem muitas. Eu mesmo tenho também, como todo mundo. Somos humanos. É evidente que a parte prática, o exercício, a vivência, ela vem com o tempo, na medida que vai tendo consciência, vai despertando a consciência, vai sentindo a necessidade de mudar de hábitos, de costumes, principalmente os vícios. Então, esse meu amigo, ele gostava muito de frequentar restaurantes, comer bem, sempre gostou muito de comer bem, principalmente carne, que ele é de descendente árabe. Disse: olha, essa parte exterior, Jesus disse que não é o que entra pela boca que faz mal ao homem, mas o que sai da boca. O que sai da boca é exatamente aquilo que a gente sente, que a gente pensa, é exatamente aquilo que é a manifestação da vontade do Espírito, seus desejos, suas intenções. E por falar em intenção, existe também uma outra pequena observação, uma filigrana. Deus julga pela intenção. Pela intenção. A gente vê, por exemplo, nos acidentes automobilísticos, no trânsito, a justiça humana, na defesa, advogados, não teve a intenção de matar. Porque Deus julga pela intenção. A nossa justiça copia de algum certo modo as leis divinas, com bastante imperfeição ainda, mas pega como modelo, como inspiração. Então essa questão da intenção é muito explorada nesse sentido. A pessoa cometeu aquele erro, mas não teve a intenção. Aconteceu. Ora, veja bem, todos nós passamos por essas experiências. Olha, fulano, você desculpa, eu não tive a intenção de magoar você. Eu falei aquilo, não sei, no momento de raiva, para desabafar, mas não tive a intenção de ofender. Isso ocorre muito frequentemente na nossa vida, no dia a dia. A gente diz que Deus julga, Deus não julga, Deus isso, Deus aquilo, Deus não sai da nossa boca. Ai, meu Senhor, graças a Deus cheguei em tempo. Ai, graças a Deus não sei o quê. Ainda bem, graças a Deus que eu trouxe guarda-chuva, porque está chovendo. Então, e o que é que pede a Bíblia entre os mandamentos?
para não invocar o seu nome em vão. Isso tudo é em vão, né? Ai, graças a Deus eu cheguei cedo, cheguei em tempo, e tal, e tal, e tal. A gente agradece a Deus. Isso não é negativo, é positivo. Ser grato é uma coisa boa, é um ato de humildade. Aí eu sou muito grato a Deus pela minha saúde, pela minha vida, pela minha família. Aí eu sou muito grato. Isso a gente deve repetir mesmo. Porque o que é que nós temos exatamente de nossa propriedade, que é nosso, realmente nosso? Onde quer que a gente vá, a gente leva. Já pensaram nisso? As nossas obras. As nossas obras. E o que são nossas obras? Tudo aquilo que a gente realiza com as mãos e com o pensamento, com a vontade. Tudo aquilo que nós fazemos com a intenção de beneficiar é um ato de bondade, de amor. Não precisa ter religião, não precisa frequentar templo, nem centro espírita. São escolas que a gente busca para conhecer, se esclarecer, confraternizar também. Porque o ambiente religioso, principalmente os templos, as igrejas, o silêncio, às vezes tem um órgão tocando lá, uma música suave, gostosa, agradável. O meu filho disse: pai, eu trabalho ali pertinho da igreja de São Bento. Eu não sei, mas eu sinto uma vontade de ir lá fazer oração. Falei: por que não vai? Não sei lá. De repente alguém fala: nossa, o filho do Miguel é católico. Eles são espírita, que eu conheço a família, né? Porque está na igreja, é católico. Não, não é isso. Eu já visitei muitas igrejas, muitas não, algumas igrejas evangélicas para saber como é que eles interpretam, como é que entendem a mensagem, como que é o sistema deles, que tudo isso é aprendizado, é conhecimento. E a gente não pode e não deve falar de uma coisa que não sabe, que não conhece. Como às vezes as pessoas falam mal do espiritismo, mistura com mediunidade, com feitiçaria, com tudo quanto é coisa, mas nunca foi numa casa espírita, nunca leu um livro espírita. Então você não pode falar, você não tem autoridade nenhuma para falar a respeito do espiritismo, nem a favor nem contra. Se alguém falar assim: olha, esses espíritas são fanáticos, são isso, são aquilo, eu não sei, porque eu nunca estive lá. Nunca frequentei, nunca li nada espírita, então não sei, não vou dar opinião. A pessoa vai ter um choque, né? Que você já esteve frequentando, né? Não, eu nunca fui lá. Ah, mas você deve ter lido muitos livros espíritas. Não, eu nunca li. Meu filho, por que você está falando mal de uma coisa que você não conhece, que você não sabe? Isso acontece muito frequentemente. Ah, porque você é um macumbeiro, você... Ah, é? É assim que você entende? Né? Onde você leu isso? Não, eu não li, eu ouço falar. Ah, ouço. Você ouve falar. É outra coisa. Você não tem certeza. Você não viu. Você não participou. Então, quem lê, atenda. Quer dizer, já que você está informado, que você sabe, começa então o seu processo de enquadramento naqueles princípios. Porque não tem cobrança. Podem reparar, não existe cobrança nas nossas orientações, nas instruções, nas leituras, nas palestras, dos seminários. Dizer assim: olha, a pessoa que fuma não pode entrar aqui, viu? A pessoa que bebe não deve tomar passe.
A pessoa que fala mal dos outros, Jesus disse que tudo que entra na boca é menos grave do que aquilo que sai da boca. O que sai da boca são nossos sentimentos, nossa vontade, nossa manifestação. Inclusive, tem uma outra passagem de Jesus que diz assim: a boca fala daquilo que o coração está cheio. Coração no sentido de sentimento, porque desde épocas remotas achava-se que o centro da razão era o coração. Daí saber de cor, quer dizer, de memória, como se o coração fosse uma memória. E não é, mas ficou a expressão. Ele sabe de cor, de cor. Cor quer dizer coração em latim. E às vezes a gente fica refletindo, pensando, como dizia Rui Barbosa, a gente lê, mas não reflete. A leitura espírita tem que ser feita meticulosamente. A gente lê, reflete, se for o caso, tem gente que assinala, outros escrevem do lado, acaba mutilando o livro. O livro fica todo cheio de... Mas se é um livro de estudo da pessoa, tudo bem. É uma forma didática que ela encontrou para memorizar, para fixar aquele ponto que ela achou interessante. Mas a religião, no meu sentido, na minha forma de ver, não é porta de salvação. Nem batismo, nem conversão, nada disso. O que Jesus ensinou é muito simples e fácil de fazer, até certo ponto, claro. A cada um será dado segundo suas obras. Não é o que leu, não é o que sabe, não é o que prega. Isso tudo são elementos que nos levam justamente a essa transformação, a essa mudança. Você leu, meditou, gostou? Começa agora então a prática. Um treinamento, porque na vida tudo é um treinamento, é uma prática, é uma repetição, é um ritual. Todo dia a gente almoça, todo dia a gente janta, todo dia a gente dorme, isso é ritual. É um ritual. A gente não tem como viver sem isso. E falar mal é um vício, é um costume. Então você pode... Aliás, eu tenho um exemplo muito interessante. Um conhecido meu, não é bem um amigo assim, mas sempre conversava, cada 5 palavras era um palavrão. Aquela linguagem pesada, sabe? Chula. Eu não gostava muito não, nem gostava de encontrá-lo, porque sabia que ele sabia aquelas expressões muito baixas, sabe? E não era ignorante, não, ele é uma pessoa inteligente. Eu dizia assim, mas eu me sinto mal com essas conversas dele. Cada 2, 3 palavras, um palavrão. Coisa assim, desagradável mesmo. Passou o tempo, ele sabia que eu era espírita, tudo. Ele tinha alguma simpatia, tinha parentes, parece que a mãe dele era espírita, frequentava. Então ele tinha uma noção mais ou menos da coisa, mas não estava interessado, não estava motivado para isso. Passaram-se os anos, mais ou menos 8, 10 anos depois, eu encontrei. Conversamos. Eu percebi que ele não falou nenhum palavrão, nenhuma palavra chula, pesada. Eu falei, e aí, como é que está a vida? Como é que você está? Olha, eu mudei muito, sabe?
Eu tomava meus aperitivos, eu fumava. Deixei de tomar meus aperitivos, não tomo mais nada. Cerveja, nada. Tudo bem, isso é questão de saúde. Até aí não tem religião, né? Saúde. Não fumo mais porque, nossa, eu tenho um amigo que morreu de cirrose há pouco tempo. A barriga dele ficou enorme, de água. Então fiquei aqui impressionado, então parei de fumar também. Porque é triste morrer dessa forma. Pois bem, porque eu estou frequentando o centro espírita, até citou o nome do centro espírita, aqui próximo. E agora já estou dando passe, estou fazendo isso, aquilo, fiz os cursos da casa, tenho lido bastante. Aquilo que você me falava, lembra? Eu falei, sim, me lembro. Quantas vezes você falou do espiritismo e eu tirava o corpo fora, mudava de assunto. Eu não me sentia preparado. Eu sabia que era bom, minha mãe segue e tudo, mas eu mesmo não tinha ainda, não me sentia preparado. Será que precisa estar preparado para ser espírita, para ser melhor? A pessoa tem que ter uma causa, uma reflexão. Se a vida termina no túmulo, morreu, acabou, o negócio é aproveitar aqui. Todos os prazeres que você tem. Porque morreu, acabou. A vida é esta, só isso aqui. Tem uma música que diz que a vida não é só isso que se vê. Não sei se vocês lembram. As letras às vezes falam alguma mensagem interessante. E realmente a vida não é só isso que se vê. Hoje a ciência sabe, pela ciência a gente sabe que quanta coisa o universo tem que nós não enxergamos. A nossa vista tem uma limitação. A gente enxerga até X vibrações por segundo. A partir dali existe outro universo paralelo, mas a gente não tem acesso a ele. Que, por exemplo, quem tem a vidência, a clarividência, já tem uma janelinha que pode enxergar o lado psíquico, o lado espiritual, a mediunidade. Mas então esse meu amigo estava dizendo, olha, eu li um livro de André Luiz, que fala de obsessão. Eu nunca tinha pensado nisso. Porque, olha, minha mãe sempre falava, meu filho, cuidado com os obsessores. O que é obsessor? Nada. O que é obsessor? São os espíritos que estão vagando por aí, são os espíritos que não se ajustaram, são aquelas criaturas de más inclinações, que têm prazer de fazer o mal, que quer destruir as coisas boas. Sabe, meu filho, é tudo aquilo que não presta, tá. Ah, mas eu não sei se isso existe. O povo não fala de macumba. Fala de macumba, fala de até dessas coisas que tem por aí e tal, feitiço, despacho, por exemplo. Tem gente que vai procurar uma dessas pessoas aí que tem esses poderes para fazer mal para os outros, para fazer desfazer casamento, essas coisas. E Deus? Cadê Deus? Você acha? Deus não toma conta de nós? Não. Isso é o seguinte, Deus existe e está à nossa disposição, através das leis, através da própria humanidade, porque Deus ajuda a criatura humana através de outra criatura humana. Quem nos tem ajudado? Quem nos trouxe o Espiritismo? Quem nos trouxe o Evangelho? Está aqui, ó, Mateus, os discípulos anotaram e
passar os ensinamentos para nós. Não é Deus diretamente, mas está dentro do programa das leis de Deus que as criaturas humanas, à medida que vão crescendo, vão orientando os seus irmãos que estão na retaguarda. Então, um princípio que diz assim: o sábio vai ajudar o analfabeto, o ignorante. O médico vai ajudar o doente. E assim por diante. Quem sabe mais tem obrigação de dar mais. Aliás, o Evangelho diz assim: muito será pedido a quem muito foi dado. Não é assim? Muito será pedido. Quer dizer, é proporcional. Proporcional. À medida que você conhece, você vai ficando mais responsável. É natural, né? Não é natural? Aumentar a nossa responsabilidade pelo conhecer melhor, não é? Quando é ignorante, não teve a intenção. Porque o ignorante, às vezes, age, mas por ignorância mesmo. Aliás, Kardec faz referência a isso. Diz que a maioria dos males humanos, dos atos negativos, são produtos da ignorância e não da maldade. É mais a ignorância, quer dizer, não ignora tudo aquilo que a gente sabe. Porque quando se esclarece, quando se lê, se entende, se interpreta, a gente vai mudando automaticamente. É automático, é natural, é uma sequência. Não tem como você saber que tal coisa não é boa e você, a fonte é bem clara, a fonte é boa, a fonte é segura. Você fala: puxa, mas então, eu que tinha o hábito de fazer essas coisas, vou ter que refletir melhor, porque aqui está dizendo que faz mal, e essa palavra é uma palavra séria, abalizada. Então eu tenho que pensar, que reformular. Daí a questão de reforma, transformação, mudança de hábitos. Isso gera um certo sacrifício. É um sacrifício. Eu tenho um amigo que fala assim, ó: eu admiro muito os naturalistas, os vegetarianos, que não concordam com a morte dos animais para alimentação, aquela coisa toda. Mas eu não aguento, eu não estou em condições. Eu frequento churrascaria há anos, estou acostumado, que Deus me perdoe, mas eu não vou deixar de comer. Eu estou diminuindo, tentando, porque é um hábito, né? O hábito é uma segunda natureza, ele está acostumado, que nem o palavrão, a pessoa está acostumada e sai aquilo. Gíria, tudo é hábito. Aliás, costuma-se dizer que o hábito é uma segunda natureza. Você nem percebe. O hábito de falar palavrão, de falar mal da vida dos outros, comentar. Não é falar mal, comentar. Porque às vezes a pessoa diz: olha, não é fofoca, é só um comentário. Não é fofoca, estou analisando. Mas está disfarçando, né? Porque não está falando bem. Você quer falar da vida de alguém? Sente necessidade de falar? Fale de Jesus. Aí você fica... O que você vai falar de Jesus, né? Você só pode falar bem. Não tem como falar mal. Não é assim? Vou falar de Jesus que ele foi o quê? Ele foi o espírito mais iluminado que esteve aqui entre nós. Com ele a gente só aprende coisa boa. Então não é por aí. Então quem lê, atenda, faça, pratique. É bom para nós.
ai de mim se eu não fizer. Sabe qual vai ser meu castigo? Entre aspas, né? Porque não existe castigo. Você vai sentar ali na primeira fileira e nós vamos projetar suas palestras lá da Terra. Você vai ouvir todos os dias umas 10 palestras suas. Mas que... isso vai ser o seu castigo. Quando você reencarnar futuramente, se você for um expositor, for um escritor, um comunicador, você vai ter lá no inconsciente que você já fez isso e não se deu bem. Você falou, mas não fez. Onde estão as suas obras? Que obras? Aquelas que o Evangelho diz. A cada um será dado segundo as suas obras. Se você não tem obra, o que a gente vai dar para você? O que você merece? Diga. Eu? Você praticou? Não. Você fez? Não. Então, não há efeito sem causa. Se você tivesse uma causa boa, o efeito seria bom. Mas você foi indiferente, usou a vida, viveu para a matéria. Você vai voltar para a matéria, ou então vai perambular por aí, porque não tem espaço para você. Você não está sintonizado com o ambiente, com as vibrações desse local. Eu conheci um caso de um senhor que amava o que ele chamava de vida, o gosto da vida. Mas ele tomava vinho, passeava, desfrutava, tinha prazer, tinha dinheiro, né, também. Começa por aí. Que o dinheiro nem sempre é positivo, nem sempre é bom. Nas mãos erradas é um desastre. E ele falava assim: que saudade que eu tenho da terra. Eu preferia ficar na terra. Aqui não tem vinho, aqui não tem isso, não tem aquilo. Meu Deus do céu, eu quero voltar para a terra. E os parentes dizem assim: meu filho, você não conhece nada do mundo espiritual. A hora que você conhecer outros planos, você vai ver a beleza, a maravilha. Você não vai precisar de comer, não vai precisar de... É. Por que você acha que a terra é melhor do que a vida espiritual? Você está acostumado com essas coisas materiais. Tudo que você ama é coisa da matéria, do corpo. Você não trouxe nada da alma, do pensamento, do amor, do sentimento. Você não construiu nada, você só gozou a vida. É verdade, tem razão. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou dar um tempo, porque eu estou louco para voltar para a terra. Porque lá é gostoso, lá eu bebia, eu gostava da vida, mas acontece o seguinte: a vida é uma só, com corpo sem corpo. Você deixou o corpo, agora você está em outra dimensão, mas é você mesmo. Tudo que você fez lá está em você. Os seus atos estão dentro de você. É sua propriedade, é sua riqueza. É mesmo? É. Nada fica com o corpo nesse sentido. Tudo que é mental, emocional, espiritual, a gente carrega. Esse é o nosso saldo, a nossa riqueza. Aquela que o ladrão não rouba, a traça não corrói. Jesus falou disso. É uma outra riqueza. É outro tipo de riqueza. Que a gente corre atrás do ouro, né? A corrida do ouro. Quem não quer dinheiro? Quem não quer riqueza? Nossa! Não é mesmo? O pessoal pensa: olha, se eu ganhar na loteria, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Quer dizer, vou distribuir uns 10% e 90% fica para mim, né? Primeiro eu. Isso
É do ser humano, é natural. O nosso ego não tem erro, não tem pecado, não é? É o nosso grau de evolução. Passou da hora, Gabriel? Tá bom assim? Tá de bom tamanho? Então é isso, gente. Essa é a nossa mensagem de hoje. Então vamos juntar tesouros. Jesus usava essa linguagem, né? Juntar tesouros no céu. Né? Fazer um investimento, porque é um investimento. A gente não faz investimento aqui, faz poupança para futuro. Mas e o outro futuro maior? Esse é que é interessante. Está todo mundo pensativo. Eu também estou. Vocês que estão aí na internet, muito obrigado pela participação, pela atenção. Senhoras e senhores, muito obrigado pela tolerância. Eu brinco quando eu vou embora, eu falo para o pessoal lá em cima no escritório. Gente, tive muito prazer de suportar vocês até agora. Tudo parece suportável. É uma brincadeira, é uma brincadeira. Muito obrigado por vocês me escutarem. Vocês que estão aí também. Muito obrigado. Vamos orar, agradecer a Deus, nosso Pai, Criador da vida, nosso Mestre Jesus, o nosso instrutor, o nosso educador maior, por todas as bênçãos que a doutrina espírita nos confere, nos traz, nos liberta. Mas tem muita gente chorando, sofrendo. Os bombardeios no Oriente, as pessoas que perderam tudo, a casa e tudo que tinha dentro, e tiveram que fugir das bombas para não morrer, que se encontram agora em barracas ao relento, naquele lugar frio, com chuva às vezes, e que tinha uma casa confortável, uma cama, podia descansar a cabeça, agora está vagando, atormentado, sem condições de voltar para casa que não existe mais. Vamos pensar nisso. A nossa dor, o nosso sofrimento não é nada perto disso. Não é nada. Graças a Deus a gente tem o que comer, o que beber, o que vestir. Louvado seja Deus, nosso Pai, gente. 1000 vezes seja louvado, que nos permite uma vida de aprendizado, de conhecimento. E o sofrimento, a dor, vem para nos alertar que nós não somos só matéria, que nós precisamos cuidar da alma, pensar no espírito, na sua finalidade, na vida. Então, nesse momento, a gente está vibrando em favor da dor humana, do sofrimento humano, em toda parte, onde quer que seja. Sai do nosso coração luzes, faíscas de luzes, carinho, amor, vontade de servir, de ajudar. E os espíritos manipulam esse material. Essas energias são encaminhadas para os caídos, para os sofredores, para aqueles que estão chorando. São nossos irmãos, são filhos de Deus,
Por isso que Jesus disse: fazei aos outros só aquilo que vocês gostariam que os outros vos fizessem. Nem mais nem menos, essa é a medida. Tudo aquilo que você gostaria que fizessem para você, é isso que você deve fazer para os outros. É só isso. Que maravilha o Evangelho de Jesus. Que sabedoria tem o Evangelho. Por isso somos gratos, Senhor. Muito gratos. E dizemos: obrigado, Senhor, por tudo. Por tudo. Que assim seja.